Quando os senões ultrapassam as razões, está na hora de largar. Largar a tarefa, largar a pessoa, largar o projeto, largar a convivência. Casar, ter filhos, trabalhar, pagar contas, isso não é necessariamente responsável por você ser feliz. Existe uma insatisfação negativa, que é da tristeza, da chateação, do resmungo. Mas existe uma insatisfação positiva, que é quando você não se conforma, quando você não se acomoda, quando você não fica estagnado. Eu dou um exemplo e vou retomá-lo. A água que está nesse copo, ela está conformada. Isto é, ela está aprisionada pela forma do copo. Ela está satisfeita, para usar um conceito da física antiga. Ela só conseguirá não ficar podre, que a água parada fede e fica podre, se ela for capaz de transbordar, de sair da borda. A insatisfação positiva é aquela que nos faz sair da borda. Isto é, ultrapassar aquilo que nos retém, nos aprisiona. Por isso, no meu entender, existe sim uma insatisfação positiva, não é só positiva, mas há uma delas que o é, que é quando você quer mais e melhor conhecimento, mais e melhor capacidade, mais e melhor afeto. Por isso, a satisfação por completo, ela é muito perigosa, que ela acomoda, relaxa, distrai. Em relação à questão da autenticidade, isto é, como é que eu sou autêntico? Eu até dobrei aqui de propósito. Eu faço algo que eu já relatei em livro. Todo final de ano, do dia 30 para o dia 31 de dezembro, que de 31 para 31, nem sempre a gente está sóbrio, né? Mas de 30 para 31, todos os anos, eu pego uma folha de papel sulfite e dobro ao meio, como eu acabei de fazer com essa, e faço duas colunas. Numa das colunas do lado de cá, eu escrevo no alto, apesar de. E na outra coluna eu escrevo por causa de. E aí eu começo a pensar algumas coisas da minha vida. Exemplo, eu continuo sendo professor, apesar do salário, apesar da dificuldade, apesar do ministério, apesar... Isso é uma coisa. Então, isso é apesar. Aí eu vou lá, eu continuo sendo professor por causa da tarefa, por causa da minha convicção política, por causa do meu modo de afeto. Outra coisa, eu continuo casado com Cláudia, apesar das discussões, apesar da dificuldade, apesar de eventual travamento. Na outra coluna, eu continuo casado com Cláudia porque eu a amo, porque ela é uma ótima parceira de vida, porque ela é uma pessoa muito inteligente. Agora, por que eu estou te contando isso? Porque quando a coluna dos apesares fica maior em número de itens do que a dos por causa, isto é, quando os senões ultrapassam as razões, está na hora de largar. Largar a tarefa, largar a pessoa, largar o projeto, largar a convivência. A vida precisa ser dirigida pelos nossos por causa e não pelos nossos apesar de. Não é que os apesar de não existam, mas o que tem que nos dirigir são as razões e não os senões. Eu sempre lembro que aquilo que talvez cada um e cada uma de nós tem que ter mais é algo especial, que é a capacidade de não perder a capacidade de se espantar, de ainda se surpreender com as coisas, com o abraço dado, com o conhecimento tido, com a possibilidade da música que ainda não viu, do projeto que quer entrar. Não perder essa capacidade, não achar tudo óbvio, não chegar no lugar e achar tudo óbvio. Eu vivi uma situação, eu vou relatá-la para concluir. Antônio, um neto meu de 4 anos de idade, na semana retrasada, eu liguei para a mãe dele em Florianópolis, quando você está aqui não é filha do Pedro, que você encontrou. E aí ela não podia atender na hora porque ela estava dirigindo.
E depois de uns 10 minutos, ela parou o carro e me ligou. Antes dela me ligar, ela colocou no Viva Voz e avisou aos filhos: vocês, por favor, fiquem quietos um pouquinho que eu vou falar com o vovô. E aí, quando ela me ligou, ela atendeu, eu falei: alô? Ela disse: oi, pai. O Antônio, aos 4 anos de idade, gritou ao fundo: meu avô é teu pai? Ela falou: é. E ele falou: meu avô é teu pai? Olha que coisa maravilhosa. Ele achou que eram duas entidades. Esse tipo de espanto aos 4 tem que acontecer aos 30, tem que acontecer aos 70. É quando a vida surpreende, mexe com você e te dá, de repente, uma balançada. E isso tem que ir até o final. Porque do contrário, para quê? Vai começar a vida a ficar na coluna do apesar de. E ela tem que ficar no por causa. Veja, eu tenho uma experiência pessoal de vida que é a seguinte: eu, num dado momento, eu desisti de ser médico para ser filósofo. Todo mundo achava que eu era louco. Eu tinha filho e era casado. Se eu fosse médico hoje, é razoável imaginar que eu seria menos feliz do que eu sou. Porque eu sou feliz fazendo o trabalho que eu faço. Eu acho que no mundo que a gente vive, aí eu me refiro ao mundo social histórico, a experiência de felicidade compreendida como sentido e como satisfação é muito dependente do âmbito do trabalho. Porque a gente passa muito tempo trabalhando. E é claro que muitas vezes, muita gente não consegue trabalhar em coisas que lhe façam sentido. Portanto, a experiência de infelicidade é um pouco epidêmica nesse sentido, já que muita gente não consegue trabalhar naquilo que faz sentido para ela. E hoje em dia a gente passa grande parte do tempo trabalhando. Aí eu entendo que existe a vida afetiva, é um outro âmbito onde você tem felicidade, o tal do casamento, né? E a vida afetiva é uma vida onde você também precisa de coragem. Seja para resolver se separar quando está com medo, ou seja para resolver que você acha que vale a pena continuar mesmo quando você está com medo que não dê certo. E depois dá. Então não tem fórmula. Esse fato que não tem fórmula, que às vezes parece nos colocar numa situação meio desencontrada ou confusa. Você pode provavelmente se manter casado e ser infeliz, como você pode também de repente se separar no começo. Sabe, tem uma piada que se fala assim, o cara fala assim, quando ele vai numa festa, ele está casado e aí as mulheres todas dão em cima dele. Aí ele se separa, vai sozinho, estão todas acompanhadas. Certo? Eu acho que essa piada idiota, ela traz à tona muito esse tipo de situação em que a gente não consegue fazer a fórmula. Não há dúvida que... Só que o que eu acho é o seguinte, os esquemas que historicamente nos são colocados como formas normais de vida, casar, ter filhos, trabalhar, pagar contas, isso não é necessariamente responsável por você ser feliz. Isso é responsável por dar continuidade à vida. Porque uma mãe e um pai pode resolver ser muito feliz e ferrar os filhos porque estavam querendo ser felizes e só se divertir o tempo inteiro. Com relação à satisfação e insatisfação, eu tenho a impressão que... vou dar um exemplo concreto. Eu acho que a ideia de definir a vida como prosperidade contínua, como alguns entendem hoje, ser feliz é ter prosperidade contínua, eu acho que é uma boa chave para você ser bem feliz. Então, a busca de satisfação contínua me parece que produz infelicidade, sim. A capacidade de lidar com a possibilidade que nem sempre você está satisfeito pode, num arco de tempo, deixar você um pouco mais feliz, porque você percebe que você superou certas dificuldades, entende? Eu acho que o imediatismo em relação à felicidade é uma fórmula mortal. O imediatismo. Fora a felicidade que eu falava que acontece como graça, que o Cortella acabou de aprofundar, essa felicidade um pouco mais contínua, né, ligada ao cotidiano, eu acho que o imediatismo normalmente atrapalha você conseguir perceber que, por exemplo, você está feliz ao longo de 20 anos com a vida que você fez, com as pessoas que estão à sua volta, com as decisões que você tomou.
Então, se infelicidade é insatisfação, eu acho que uma das melhores formas de você ser insatisfeito é você ficar se perguntando o tempo inteiro se você está satisfeito com as coisas.